Está conectado, amém. A paz do Senhor Jesus. Para o pessoal do Facebook, a paz do Senhor Jesus para o pessoal do Instagram, a paz do Senhor Jesus para o pessoal do Meet, o pessoal do YouTube, o pessoal que vai ouvir depois pelo áudio, a paz do Senhor Jesus para o Daniel, para Maria Oliveira, para Socorro, né? Para Ângela, para Cida, para Dona Maria, para Jéssica e para Lucileia. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Glória a Deus. Amém. A gente estava no livro de Oséias, né? A gente estudou ali Oséias, capítulo 1, capítulo 2. A gente entrar agora. A paz do Senhor Júlio. Seja muito bem-vindo. Deus te abençoe. Amém. A gente agora, né? Tá no livro de Oséias. Lembra? A gente está lá no livro de Oséias, a gente leu o capítulo 1, o capítulo 2 do livro de Oséias, e agora a gente vai voltar para o livro de Reis, tá? Eu já vou explicar por que a gente vai voltar para o livro de Reis agora. A gente vai fazer essa aula de hoje aqui no livro de Reis. Amanhã a gente vai voltar para o livro de Oséias, só que a gente só vai ler 3 capítulos do livro de Oséias e vamos voltar para o livro de Reis de novo. E então a gente vai começar o livro de Isaías, tá? Então a gente vai começar o livro de Isaías, depois vai parar um pouquinho o livro de Isaías, vai começar o livro de Miqueias, vai voltar para o livro de Reis, vai continuar Oséias, e a gente vai ficar assim, tá, gente? Indo e vindo durante um períodozinho. Porque os profetas, eles se encontram dentro do mesmo período, uma determinada época ali, tá? Então esses profetas estão tudo muito próximos. Quais profetas? Jonas, tá? Jonas, Amós está dentro do mesmo período ali, Oséias também no mesmo período, Isaías e Miqueias. Esses 5 profetas, eles profetizam dentro do mesmo período da história, que é de Jeroboão II até ali a tomada da Assíria, né? E Isaías vai até um pouquinho depois ali, né? Então, a gente compreende todo esse período. E esses 5 profetas falando nesse período. Então a gente vai ficar, eu vou tentar fazer, né? Eu estou estudando aqui para ver a melhor forma da gente cair e voltando, para vocês entenderem, contextualizarem ali, né? O momento, qual o momento histórico ali, né? De cada profeta, tá? Então a gente vai fazer dessa forma, tá? Então, amém. Eu vou orar agora, amém? E a gente começa então a falar sobre a morte de Jeroboão, tá? E sobre o reinado ali no Reino Norte de alguns reis, né? Deixa eu ver quantos reis que a gente vai ver hoje. A gente vai ver Zacarias, Salum, Menahem, né? E Pecaías, né? Então a gente vai ver esses 4 reis lá no Reino Norte e a morte de Jeroboão. Então a gente volta ali para o livro de Oséias, fala sobre Oséias 3, 4, 5, volta para o livro de Reis, entra no livro de Isaías, tá bom? Então, amém, glória a Deus. Eu vou orar agora, amém. E a gente então começa a estudar aí, tá? O avanço na história. Eu vou explicar porque é esse avanço, a gente vai lembrar, tá? Qual é o período histórico aí de Oséias, a gente vai lembrar tudo isso, tá? Eu já vou aí relembrar vocês, tá bom? Amém, vou orar agora, amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais um dia. Obrigada pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor. Obrigada. Meu Deus, que o Senhor, Pai, nos revigore, que o Senhor nos fortaleça, Pai, em nome de Jesus. Nós precisamos de Ti, Pai, como nós estamos cansados. E a Tua palavra diz que o Senhor é quem dá forças ao cansado, Pai. E obrigada por isso, Senhor. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos da Tua força, nós precisamos do Teu renovo, Pai. Então vem, derrama sobre nós, Pai, das Tuas forças, da Tua unção, do Teu renovo, em nome de Jesus, Senhor. Nos coloca de pé. Nos levanta, Senhor, porque a jornada não tem sido fácil, Senhor. Amém. Meu Deus, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, porque nós somos apenas pecadores, Senhor. Nós pecamos. Nós pecamos pelo nosso falar, Pai. Nós falamos uma mentira que não devíamos ter dito, ainda que pequenininha diante dos nossos olhos, Pai. Pecado é pecado diante de Ti. Então, meu Deus, nós pedimos perdão, Pai. Nós pedimos perdão por causa da nossa imundície, por causa dos nossos pecados, por causa da nossa fraqueza, por sermos tão falhos, Deus. Nós te pedimos perdão. Que o Senhor nos ajude, Pai, nos ensine a obediência, nos ensine os seus caminhos, Senhor. Nos lava, Pai, de toda a nossa imundície. Nos lava dos nossos pecados, Senhor. Meu Deus, porque estamos imundos por causa deles. Perdoa, Pai. Perdoa todas as nossas ofensas, Senhor. Perdoa. Perdoa, Pai, assim como nós também estamos praticando o perdão para todos aqueles que nos ofendem. Porque a Tua palavra diz isso, para que sejamos perdoados, nós precisamos perdoar. Então, meu Deus, como nós estamos perdoando,
aqueles que nos ofenderam, aqueles todos que nos magoaram. Que o Senhor, meu Deus, nos perdoe a nossa fraqueza, nos perdoe os nossos pecados, a nossa iniquidade, a nossa transgressão, Deus, amém. Meu Deus, que o Senhor derrame sobre nós da tua misericórdia, da tua graça, porque nós estamos sedentos de ti, nós ansiamos por ti, nós precisamos da tua água, assim como terra seca, aquela terra seca, rachada, anseia pela chuva, assim nós ansiamos pela tua presença, ansiamos por ti, pela tua palavra. Oh Deus, amém. Se revela a cada um de nós. Torna a sua palavra clara aos nossos ouvidos, aos nossos corações. Que a sua verdade, meu Deus, venha a ser muito bem guardada dentro de nós, para que Satanás não venha roubá-la, Pai. E que venhamos a praticar tudo aquilo que nós estamos aprendendo, Senhor, amém. Que venhamos a andar na tua presença, Pai, que venhamos a ter comunhão contigo. Que o Senhor venha nos esvaziar de nós para nos encher do teu Santo Espírito, ao ponto de transbordar, Pai, amém. Que sejamos tão abençoados, Pai, tão abençoados, ao ponto de abençoarmos aqueles que estão ao nosso redor. A tua palavra diz, meu Deus, que Ló era abençoado de tabela por causa da bênção que estava sobre Abraão. E que assim seja, Pai. Que aqueles que estão ao nosso redor, que eles sejam abençoados de tabela por causa de nós. A tua palavra diz que Labão era abençoado por causa de Jacó. A tua palavra diz, meu Deus, que a casa de Potifar era abençoada por causa de José. Então, meu Deus, que assim sejamos nós. Que venhamos, meu Deus, a ser cheios da tua bênção. Derrama sobre nós da tua bênção. A tua palavra diz que em Jesus nós somos herdeiros das mesmas promessas um dia feitas a Abraão. Nós somos herdeiros também da mesma bênção, Pai. Amém. Oh Deus, que se cumpra sobre cada um de nós, cada promessa boa que o Senhor um dia fez, a todos aqueles que te temem, a todos aqueles que te buscam, a todos aqueles que te louvam, Pai. Que essas boas promessas se cumpram sobre cada um de nós. Meu Deus, não atentai aos nossos pecados, não atentai às nossas fraquezas, mas nos dê um novo coração, nos ensina a obediência. Oh, meu Deus, torna clara a tua luz pelo caminho, porque se nós vermos claramente a tua luz no caminho, nós não nos desviaremos dela, nem para a esquerda e nem para a direita, mas andaremos na tua presença, buscaremos a tua face, porque não há um lugar melhor para estarmos senão junto a ti, Deus. Amém. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, a tua palavra diz que a oração de um justo vale muito em seus efeitos, ao ponto de fazer com que pecados sejam perdoados, ao ponto de fazer com que enfermos sejam curados. E a tua palavra diz que nós somos feitos justiça de Deus através de Cristo. Em Cristo nós somos feitos justos. Então, meu Deus, ouve a nossa oração, Pai. Ouve a nossa oração que tem tamanho poder, Pai, ao ponto de fazer com que pecados sejam perdoados, ao ponto de fazer com que enfermos sejam curados. E que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor, neste momento, por compaixão a nós, que o Senhor se achegue à nossa família. Meu Deus, toca nesse instante o coração daquele nosso ente querido, por quem tanto estamos orando há tanto tempo, pedindo pela conversão dele, pedindo para que ele seja salvo, Deus. Oh, meu Deus, tem piedade de nós, por compaixão a nós, Deus. Visita essa pessoa, se revela a ela, convence ela, Deus, porque só tu podes convencer. Convence ela dos pecados dela, convence ela sobre a tua verdade, Pai. Traga ela, Pai, em nome de Jesus, para o teu reino. Porque, meu Deus, nós não queremos ir sozinhos para o céu, mas nós queremos levar a nossa família aqui dessa terra conosco. Nos ajuda, Pai, porque sozinho nós não podemos, mas tu podes. Então, meu Deus, em nome de Jesus, visite cada uma dessas pessoas, cada um de nossos familiares e quebranta o coração deles. Faça com que eles se rendam a Ti, que eles Te conheçam verdadeiramente, que eles anseiem pela Tua palavra,
que eles a busquem, que eles te busquem, Deus, em nome de Jesus. Amém. Meu Deus, que o Senhor, em nome de Jesus, continue nos dando o alimento de cada dia. Que nada nos falte, que o Senhor supra todas as nossas necessidades. Que a Tua vontade, meu Deus, seja sempre feita. Que a Tua vontade se realize sobre nossas vidas, como já é cumprida nos céus. Amém. Meu Deus, que o Senhor nos livre de todo o mal. Que o Senhor nos livre de todo o ataque do maligno. Que o Senhor nos revista com a sua armadura. Coloque em nós o seu capacete, para que nenhum mal nos atinja. 1000 cairão à nossa direita e 10.000 à nossa esquerda, mas nenhum mal nos atingirá, porque Tu és conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós descansamos debaixo das Tuas asas, pois o Senhor, Pai, é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa sombra. O Senhor é quem nos dá repouso. Oh, meu Deus, o Senhor é o nosso socorro, sempre presente na hora da nossa angústia. E nós te agradecemos por isso, Deus. Amém. Senhor, nos guia. Pela Tua misericórdia, nos conduza pela mão. Porque se o Senhor vier conosco, se o Senhor nos conduzir na jornada, nós não temeremos mal algum. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum. Porque Tu estás conosco. O Senhor é o nosso escudo. Amém. Obrigada, Deus. Que o Senhor dê ordem aos seus anjos ao nosso respeito, para que eles nos guardem nessa caminhada, para que eles nos protejam, que eles nos cerquem e nos protejam de todo o ataque do maligno. Que o seu exército seja conosco e a nosso favor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, amém. Meu Deus, neste momento nós renunciamos, Pai, a Satanás e a tudo que vem dele. Nós renunciamos, Pai, a todo reino maligno. Se um dia nós fizemos algum acordo com Satanás, se de alguma forma nós demos alguma permissão a ele, se de alguma forma nós demos alguma permissão a Satanás e aos demônios, nós renunciamos neste momento a toda a permissão dada, nós renunciamos a todo acordo proferido e nós declaramos em alta voz e em bom som para o inferno ouvir que nós não temos parte com ele. Nós renunciamos a tudo que vem de Satanás, porque nós só queremos ter parte contigo, Deus. A nossa aliança é contigo, Deus. Não há um outro Deus a que sirvamos, somente Tu, Deus. Então, meu Deus, santifica a nossa casa, porque a Tua palavra diz isso, que o justo santifica a Tua casa. Então, meu Deus, em nome de Jesus, santifica a nossa casa. Nos santifica, nos purifica, nos lava. Meu Deus, que o Senhor mande embora neste momento, em nome de Jesus, todo mal que está em nossas vidas, todo mal que está em nossas casas, Pai, que o Senhor ordene que saia, porque não temos parte com Ele. Não há, meu Deus, aliança entre a luz e as trevas. E a nossa aliança é contigo, Deus, somente contigo. Amém, Senhor. A honra e glória é Tua, Deus. Que nós venhamos a diminuir para que o Senhor cresça, que o Seu nome apareça, que o Senhor seja glorificado, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor é gracioso, porque o Senhor nos dá além daquilo que nós deveríamos receber. Na verdade, não deveríamos receber nada de bom, mas Tu és bom. E o Senhor nos dá aquilo que não merecíamos receber. E o Senhor é tão bom que não nos retribui segundo os nossos pecados. E obrigada por isso, Pai. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Então, gente, a gente vai estudar hoje 2 Reis, né? Segundo livro de Reis. Amém. Gente, antes de começar a falar sobre o segundo livro de Reis aqui, né? Eu quero dizer que eu coloquei um vídeo lá, né, no canal, no Facebook, no Instagram e no YouTube, um vídeo onde eu tô falando sobre Satanás. É muito importante esse vídeo, gente. É bem curtinho, uns 40 minutos. E eu tô falando sobre as estratégias de Satanás, né? É muito interessante, porque às vezes a gente fica achando que o demônio só tá numa pessoa, o demônio só tá na vida da pessoa quando ela cai endemoniada, né? Gente, eu já vi demônio sentar e tomar cafezinho. Sério, conversar e ficar tomando cafezinho, assim, tranquilamente. Então, eu já contei isso pra vocês, né? Teve uma vez que eu tava numa igreja, assistindo um culto, e um endemoniado entrou na igreja, sentou e assistiu o culto.
Aí o pastor falava, ele falava antes do pastor, ele recitava os versículos da Bíblia, gente, o endemoniado. A diferença é que ele ria, aquela risada escandalosa, ele ficava, aquela risada bem, bem louca, né? Tá sem imagem? Deixa eu ver aqui rapidinho, gente, que o pessoal no Meet tá falando. Eu coloquei no... Amém, Ângela, amém, glória a Deus, amém. Ô Cida, eu tô te vendo, sua imagem tá aparecendo pra mim. Sua imagem tá, você tá aparecendo pra mim, Cida. Eu tô te vendo. Amém, você tá me vendo? Ah, você não me vê? Você me vê ou não me vê? Ah, o restante do pessoal tá me vendo, gente? Maria, Socorro, vocês estão me vendo ou não? Ah, vocês não... Não dá pra me ver? Oi? Sério? Pera aí que eu vou sair e vou entrar de novo. Deve ser o meu. Ninguém tá me vendo? Pera aí. Gente, só um instante que deu um erro aqui no Meet. E o pessoal não tava conseguindo me ver. Vou entrar de novo aqui no Meet. A paz, voltei. Amém, voltei. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Agora eu tô aparecendo lá no Meet, amém. Então, gente, eu tava falando, eu coloquei um vídeo muito interessante, né? Que eu tô falando nas redes sociais, Instagram, Facebook, né, YouTube. Eu tô falando sobre isso, sobre esse mundo espiritual. Às vezes a gente fica pensando, é só endemoniado quem tá pulando, né? Quem tá contorcendo, né? Se contorcendo, né? A gente pensa, só endemoniado aquele caso onde o demônio jogava o menino no fogo, jogava o menino na água, né? Mas não, gente, né? Endemoniado não é só isso, né? Existem endemoniados, gente, que você tá conversando ali, tá normal, e a pessoa tá endemoniada. Então, o demônio tá ali dentro da pessoa. E você não tá percebendo. E eu tô falando sobre isso nesse vídeo, gente. É muito interessante como é que Satanás trabalha. Satanás, ele é legalista. Ele trabalha por meio de permissões. Então, você vai dando permissões na sua vida para ele te usar, né? Então, assim, a gente tem uma defesa aqui na gente, em torno da gente. E cada pecado que eu faço, cada permissão que eu dou a Satanás, uma defesa minha cai, né? Então eu menti, dei uma permissão para Satanás. Ao ponto dele me possuir, ainda não. Não dei essa permissão ainda total para ele eu ficar endemoniada. Mas é uma permissão que eu estou dando para Satanás. Então Satanás vem com alguma outra coisa. E eu fui cair também, trair meu marido, outra permissão. E a pessoa vai dando permissões. E Satanás trabalha assim, por meio de permissões, né? A gente fica dando permissões, permissões, permissões. E daqui a pouco a pessoa cai endemoniada, gente, de tanta permissão que ela deu, né? Existe uma permissão que é a permissão total. Que acontece, por exemplo, quando você mesmo se consagra. Essa é a permissão total. Por exemplo, aquelas pessoas que são daquela religião que raspa toda a cabeça. E elas se consagram. Ela tá dando uma permissão total. Por isso que baixa nela. Sabe aquelas pessoas que viram mãe de santo, né? Não sei o quê? Elas raspam toda a cabeça e elas se consagram. E baixa nela. Realmente baixa nela demônio e rápido, né? Ela não precisa dar várias permissões. Por quê? Porque ela já deu a permissão total. Eu permito. A mesma coisa do espiritismo, gente. A pessoa é espírita, a pessoa está trabalhando no centro espírita e você se consagra para receber espíritos. Você está dando uma legalidade. Você está dando uma permissão total para Satanás. Então, realmente, vai baixar coisa em você. Vai baixar, né? Eu falo isso porque tem gente próxima a mim que baixa, gente. Tem essa experiência, né? Gente bem próxima a mim. Que baixa, já baixou nessa pessoa. E essa pessoa, realmente, ela era espírita, né? Ela era espírita, né? E ela se consagrou para receber espíritos. E baixa. Já chegou o caso de ter uma reunião, assim, né, uma festa familiar,
e ela tá na festa familiar, baixar uma coisa nela, baixar no marido dela e baixar na cunhada dela e ficar lá uma guerra, sabe? Já chegou. Então eu tô falando sobre isso nesse vídeo, tá? É bem interessante, gente, pra gente aprender um pouquinho, né? Quando eu era católica, né? Na verdade eu nunca fui, né? Eu vim de uma família, né? Que minha mãe, né, ia de vez em quando pra missa e ela falava o quê? Ah, a gente é católico não praticante. Então toda vez eu falava católico não praticante, católico não praticante, católico não praticante. Isso era tão comum, né? E hoje eu paro para pensar, como assim ser não praticante de alguma coisa, né? Ou eu sou católico ou não sou. Eu sou católico que não pratico, né? Eu sou um cristão que não pratico o cristianismo, né? Igual eu vi até um exemplo, um pastor dando um exemplo muito legal. Eu sou um honesto não praticante, né? Eu sou honesto, mas não pratico honestidade, né? Então, ou eu sou, eu não sou aquilo, né? E era muito isso, né? Quando eu era católica, né? Tinha muito isso. E eu cresci com minha mãe falando, não fala o nome Satanás. Gente, era uma coisa, não podia falar diabo, não podia falar Satanás, não podia falar nada disso, porque atraía. Aí minha mãe falou, não fala, não fala, não fala. E eu cresci com esse medo, né? Não pode falar, não pode falar, não pode falar. E a gente que é cristão, a gente não tem que agir igual menino, né? A gente não tem que agir igual crianças. A gente tem que agir como adultos, né? Amadurecidos na fé. E a gente tem que falar sim sobre Satanás, né? A gente tem que entender sim como é que ele trabalha. A gente tem que falar sim como é a estratégia dele, né? O que ele faz para me desviar. Satanás, ele nunca teve problema de eu estar dentro da igreja. Satanás não tem problema com isso. Satanás, ele não tem problema de você dizimar. Satanás não tem problema de você ofertar para a igreja, né? Ananias, quando foi ofertar ali, né, para a igreja, né, Satanás podia ter colocado no coração de Ananias, não dá nada, Ananias, não dá nada para a igreja. Mas Satanás não está preocupado com a nossa comunhão com a igreja, não está. Satanás está preocupado em mudar o nosso coração, ainda que dentro da igreja. Às vezes a gente está ali, né, dentro do templo, dentro da igreja, e o coração está pervertido. Foi o que aconteceu com Ananias. Ananias era da igreja, gente. Ananias frequentava a igreja. Ananias foi ofertar a venda do terreno todo dele para a igreja. Só que Satanás colocou no coração dele, separa um pouco para você. Satanás podia ter falado, não dá nada para a igreja. E não era pecado se ele não desse. A igreja não estava pedindo, ele não tinha feito nenhum voto, né? Não tinha problema ele não dar. Mas Satanás, ele não liga pro que a igreja está ganhando, né? Às vezes a pessoa fica, ai, Satanás está comendo o meu dízimo. Ai, Satanás não me deixa ajudar a igreja. Gente, Satanás não está preocupado nada com o dinheiro que você vai dar para a igreja, né? Satanás não está preocupado com o teu dinheiro. Satanás está preocupado com o teu coração. Satanás não está nem aí pro teu dinheiro. Às vezes a pessoa fica, oh, Satanás está comendo meu dinheiro. Não. Satanás está preocupado com o teu coração. Se Satanás está conseguindo ali, de alguma forma, né, apodrecer seu coração, tá ótimo. Ainda que você esteja na igreja. Ainda que todo domingo você esteja no culto. Mas se o seu coração está apodrecido, tá ótimo para Satanás. Você pode dizimar, você pode ofertar, mas se ele conseguiu envenenar seu coração de alguma forma, é o suficiente para ele, né? E a gente tem que ter essa consciência, né? Satanás, ele não é contra a moral. Satanás, ele não é contra a ética. Satanás não tem problema nenhum de você viver uma vida inteira ajudando os órfãos. Satanás não tem problema nenhum de você viver uma vida inteira, né, entregando cestas básicas e tal. Satanás não tem problema com isso, né? Isso não é problema para Satanás. A questão de Satanás é outra, é o nosso coração. Satanás tem problema com Jesus, não com a moral, não com a ética, né? Não com nada disso. Então, amém, a gente tem que ter essa consciência, né? Então a gente tem que conhecer verdadeiramente quem é Satanás. Porque senão a gente fica achando que a gente está com Deus e a gente não está com Deus, né? Existem pessoas dentro da igreja que acham que estão com Deus e não estão com Deus. Eu acabei de dar um exemplo. Eu vi um endemoniado, gente, ele assistiu o culto inteiro. Ele recitava os versículos e ele ria. Aí nessa hora que o pastor percebeu que era um endemoniado, o pastor até leu um versículo que exaltava o nome de Deus. E esse endemoniado começou a rir. Ele ria, debochando. Aí eu olhei assim pro pastor, o pastor falou, é o endemoniado. Aí o rapaz levantou, foi lá pra frente conversar com o pastor. E o rapaz falou, sabe esse cara aqui, ó, ele bêbado. Sabe esse cara aqui?
era para ele ser pastor. O demônio falando, era para ele ser pastor. Ele conhece a Bíblia, mas não vai ser pastor não. E, gente, o demônio depois sentou e terminou de assistir o culto. É sério, o demônio sentou e terminou de assistir o culto. E depois foi embora. De boa, gente. Ele tava sentado assim, assistindo. A gente acha que demônio é aquele que tá andando pelas paredes, né? Cuidado. Tem gente tomando cafezinho, conversando com você e tá com o demônio. Cuidado. Né? Às vezes você mesmo tá com o demônio, tá achando que tá com Deus aí. Cuidado. Cuidado. Tem uma igreja que fala no Apocalipse, né? Que a igreja fazia de tudo para Deus. Fazia de tudo. Celebrava, falava de tudo. E Jesus fala, eu estou à porta, a porta está fechada. Se vocês abrirem, eu entro. Mas se vocês não abrirem, vocês vão perder a coroa de vocês. Era uma igreja. Não eram ateus, eram crentes que não praticavam o cristianismo, né? Então, gente, esse vídeo aí que eu falei é muito importante, tá? Então, amém. Hoje, então, a gente lembra que tá ali na história de Oséias, lembra? Oséias, ele começa a pregar no final do reinado de Jeroboão II, tá? Então, vamos lembrar o que está acontecendo? Jeroboão II tá já morrendo, tá lá em cima, no reino norte já morrendo. Lá no reino sul tá Uzias, Azarias, o descendente de Davi, tá? Então, Oséias, eu havia explicado para vocês, Oséias, ele começa a pregar a mensagem no final do reinado de Jeroboão. Mas ele continua pregando, a pregação dele vai até o reinado de Ezequias lá no sul. Ou seja, até o cativeiro. Oséias, ele fica pregando até a Assíria vir e tomar o reino norte. A pregação dele é longa, demora, passa por reis e reis e reis, tá? Então, é uma pregação longa, né? Tanto que a gente vê que a pregação tá pela história dele, tá? Então, a gente lembra que a gente tá nesse profeta. A gente já viu Amós já passou na história, agora a gente está no profeta Oséias. E o profeta Oséias, a gente lembra, foi aquele profeta que Deus havia falado para ele se casar com uma prostituta, para ele se casar com uma adúltera. E então, né, ele teria 3 filhos com essa mulher, tá? Então, ele teve um filho que era dele e os outros 2 filhos, os últimos filhos, não eram dele. Era fruto de traição, tá? Então, a gente lembra que a gente acabou o livro de Oséias, parou o livro de Oséias nesse contexto, né? Ele teve 3 filhos, um filho era dele, o primeiro, e os outros 2 já não eram mais. O segundo ainda havia meio uma dúvida ali, eu acho que ela não é minha filha não. O terceiro eu já tinha certeza, não é meu povo, não é meu. Eu tenho certeza que não é meu filho, né? Então a gente lembra disso, tá? Aí a gente lembra que no final ele falou, olha, para essa sua vida de prostituição, para essa sua vida de adultério, né? Porque eu ainda te quero, eu quero que você seja minha esposa, eu quero que você seja minha, mas você tem que se consertar, você tem que mudar, né? Você tem que se arrumar. Se você não parar com sua vida de adultério, eu vou te humilhar. Eu vou te deixar no estado em que te encontrei, ou seja, sem nada, né? E Deus ainda falava, igual eu encontrei o povo lá no Egito, eu vou voltar eles àquela condição de escravos, de servos, né? E a gente parou aí nessa história, tá? Então agora a gente vai ver que vai ter uma movimentação de reis aqui, tá? Pra gente acompanhar o livro de Oséias, já que Oséias vai profetizando ali até o período do cativeiro da Assíria, a gente vai avançar aqui na história do Reino Norte pra gente voltar lá pro livro de Oséias. No versículo 23, tá? A gente vai pro segundo livro de Reis agora, capítulo 14, versículo 23 até o versículo 29. A gente vai falar sobre a morte de Jeroboão. Vamos lembrar um pouquinho da história de Jeroboão, tá? A gente vai fazer um resumão da história de Jeroboão e falar sobre a morte dele. Versículo 23. No ano 15 do reinado de Amazias, filho de Joás, em Judá, Jeroboão II, filho de Jeoás, que a gente lembra que Jeroboão era o terceiro na linhagem de Jeú, né? A gente lembra que o próximo é o que vai sair, que Deus havia falado, até a 4ª geração vai ficar no trono. A 4ª geração vai sair do trono, Jeú, porque você pecou contra mim. Ele é o terceiro da geração, já está chegando o 4º que vai sair. Então aqui diz que Jeroboão II, né, virou rei ali, e ele tornou-se rei de Israel durante o reinado de Amazias, que a gente já viu que morreu, né? Amazias já morreu também, a gente está no reinado de Uzias lá no sul. Ele governou por 41 anos ali em Samaria, tá? Então, a gente já está no finalzinho do reinado dele. A gente lembra que lá embaixo quem está reinando é Uzias. No versículo 24 vai começar a lembrar as coisas que Jeroboão fez pra gente.
Jeroboão II fez coisas erradas, né, que não agradam a Deus, o Senhor, né? Ele não abandonou os pecados de Jeroboão primeiro, né? Quais pecados de Jeroboão primeiro que ele não abandonou? A adoração dos bezerros, né? Ele continua adorando aqueles bezerros de ouro lá em Betel e lá em Dan. E aqui então diz, né, que ele também começou, como Jeroboão primeiro fazia, ele também incentivava o povo a adorar esses bezerros de ouro. No versículo 25, então diz, né, que Jeroboão II foi o rei que reconquistou as terras que haviam sido perdidas para a Síria. Lembra, a Síria havia tomado umas terras do Reino Norte, a mando de Deus, né, para punir o Reino Norte. E a Síria havia levado algumas terras por meio de Hazael, por meio do rei da Síria, Hazael, que era um rei muito cruel, que a gente lembra que Eliseu, né, quando vai falar para ele que ele ia virar rei, Eliseu começa a chorar, né? E ele fala, por que você está chorando, Eliseu? Ele fala, porque eu estou vendo as coisas que você vai fazer com o meu povo lá no Reino Norte. Você vai abrir a barriga das mulheres grávidas, você vai matar as crianças, você vai matar os idosos, você vai agir sem dó nem piedade. A gente lembra que o povo da Síria era um povo muito cruel. Eles ficavam deitando as pessoas no chão do Reino Norte e ficava passando por cima delas com carro, né? E ainda com ferro nas pontas dos carros para sofrer mesmo, torturar essas pessoas. Era esse o nível em que o Reino Norte se encontrava, de aflição. Então a gente lembra que Jeroboão II, né, ele não era bom. Jeroboão II era um rei muito mau, muito ruim. Mas Deus diz, né, que ele decidiu ouvir o povo de Israel, o povo do Reino Norte, porque ele se compadeceu por causa de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então ele se lembrou da promessa que ele havia feito a Abraão, Isaac e Jacó, e ele ainda não queria nesse tempo destruir o Reino Norte. Então ele falou, eu vou lá ajudar esse povo, coitado, porque ninguém vai ajudar se eu não ajudar. E Deus foi e ajudou. Por meio de quem? Por meio de Jeroboão II, a gente lembra, né? Então Deus foi lá e ajudou esse povo a se livrar das amarras ali da Síria, né? E ele reconquistou o território ali, né? Do Rio Jordão, lá do oeste do Rio Jordão até o mar ali, né? Ele reconquistou esse território, tá? Mas não é porque ele era bom, né? É porque Deus havia se compadecido por causa de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, no versículo 25 diz isso, diz que Jeroboão II, né, ele foi lá e reconquistou aquelas terras ali, né, desde lá de Ramate, lá no norte, perto da Síria, né, até o Mar Morto no sul. Deixa eu pôr para carregar um celular, gente. Até o Mar Morto no sul. Até o Mar Morto ali no sul, né? Então a gente lembra que ele recuperou aquela terra ali do lado oeste, tá? Aquela terra de Naftali, tá? Zebulon, aquela terra ali, que vai indo ali naquele lado oeste do Rio Jordão. Então ele recuperou por causa de Deus, né? E aqui diz que já havia uma promessa que ele ia recuperar essa terra. Quem havia falado sobre essa promessa? Quem havia feito essa promessa e falado? O profeta Jonas, né? Que profeta Jonas? O Jonas, que a gente vai falar daqui a pouco sobre ele, o Jonas da baleia, tá? Então, era esse Jonas. Mas aqui, eu acredito que ele era um menininho. Gente, eu estudando a Bíblia, eu acredito que Jonas foi pregar para Nínive depois do cativeiro. E eu vou explicar isso para vocês porque eu chego a essa conclusão, tá? Mas quando a gente for estudar Jonas, eu explico isso. Mas aqui, nessa época, ele ainda morava lá, ainda a Síria não havia pego ele. Mas creio eu que ele era um menino, né? Ele era ainda um novinho, tá? Então, ele havia falado com o rei que isso ia acontecer, que o rei Jeroboão ia reconquistar aquelas terras ali que haviam sido tomadas pela Síria. E diz aqui, Jonas, ele era filho já de profeta. O Amitai já era profeta, então Jonas era um homem que vinha crescendo na escola de profeta, né? Ele já tinha realmente de família esse dom, né? E ele era de Gat-Hefer, né? Gat-Hefer é ali uma região ali do Reino Norte que fica ali em Zebulon, ali perto de Zebulon, tá? Então ele era do Reino Norte, esse profeta Jonas, né? Mas a gente lembra que o Reino Norte só ouvia seus profetas quando convinha. Quando era uma profecia boa, eles ouviam.
Quando era uma profecia que falava que eles tinham que se consertar, eles não ouviam não, né? Então é igual aquele povo na igreja que quer ouvir revelação da irmã quando é boa, né? Aí quando é um negócio que é pra você se consertar, não, Deus não tá falando com ela não. É isso, gente. Era o povo do Reino Norte, tá? Então, quando era uma revelação que era boa pro Reino Norte, oh Deus, oh glória a Deus. Não era do Reino Norte, vamos matar o profeta. Mata o profeta, né? E era assim. Então, tanto que a gente vê que Deus não levanta tantos profetas do Reino Norte. Deus usa um profeta do Reino Norte para pregar para a Síria, para a Síria, né? E não dá para pregar para esse povo, porque esse povo não ouve o profeta do seu povo, né? A gente lembra até que Amós era do Reino Sul. Deus levantou um profeta do Reino Sul para pregar no Reino Norte, porque o Reino Norte não ouvia seus profetas. Só quando a mensagem era interessante, quando a mensagem era boa, ouvia, né? Então, amém. E aqui no versículo 26, então diz, o Senhor, né, viu o terrível sofrimento dos israelitas, né? E Deus percebeu, né, que não tinha ninguém que os livrasse. Então Deus viu que a barriga das mulheres eram abertas, né? O tanto de sofrimento. Eles deitavam as pessoas e passando aquela tortura, né? Era muita tortura. E o povo clamando, clamando, pedindo ajuda e ninguém ajudava. Aí Deus falou, eu vou ajudar esse povo, porque se eu não ajudar, ninguém ajuda, né? Apesar de ser um povo desobediente. Apesar de ser um povo que adora bezerro de ouro. Mas Deus é incrível, né? Pela misericórdia dele. E a gente lembra o livro de Oséias. Que livro lindo, né? Como fala do amor de Deus esse livro, gente. Eu não consigo imaginar. Quando a gente ouve uma história como a de Oséias, se um homem chegar para mim e falar, olha, eu casei com uma mulher que levava uma vida errada, eu dei para ela um nome, eu dei para ela uma casa, tirei ela do lugar ruim que ela se encontrava e ela me pagou me traindo. Teve 2 filhos com outro homem, ela só me traz, só me envergonha, mas eu vou deixar ela embora, porque talvez ela indo e ficando com a amante dela, ela me dê valor. Ela veja que, na verdade, eu quero um bom marido, não a amante dela, né? Aí ainda Oséias fala, eu vou fazer com que ela seja humilhada diante de todos, nem o amante dela vai querer ficar com ela. Então, quando ela estiver lá no deserto, humilhada, eu vou lá falar ao ouvido dela que eu a amo e a quero de volta, né? E quando eu falei isso pra você, eu falei, gente, sei lá, eu imagino, se a gente vê a pessoa super mal, que te fez tudo isso, você fala, bem feito, toma, merece mais, né? Ele não, vai falar com amor. E ainda vai querer a pessoa de volta, né? Então, uau, que nível de amor é esse, né? Que quando é com um homem, sei lá, um homem nessa situação, você falaria, cria vergonha na tua cara, essa mulher não te merece. Larga ela. Como você tá indo atrás dessa mulher ainda? Gente, é Deus. É o que Deus fez. Né? É o nível de amor de Deus. Dá até meio dó de Deus. Quando eu leio o livro de Oséias, eu fico até com dó de Deus. Eu falo, meu Deus, coitado, né? Como que pode? E é isso. E agora Deus falou aqui, né? Deus falou, eu vi que ninguém ia salvar esse povo. Um povo de dura serviço, um povo que não me obedece, um povo que adora bezerro de ouro. Mas se eu não salvasse, ninguém salvaria. Então, por amor a Abraão, Isaac e Jacó, eu fui lá e salvei esse povo. Aí no versículo 27, então diz, né? Porque Deus, nessa época, ainda não tinha intenção de destruir esse povo. Mas depois terá. Como a gente está vendo no livro de Oséias, como a gente vai ver no livro de Miqueias, Deus depois vai querer destruir o povo de Israel, do Reino Norte, tá? Mas aqui no versículo 27 deixa muito claro que Deus ainda não tinha esses pensamentos. Quando ele usou Jeroboão para salvar, né, o Reino Norte ali. Aí no versículo 28, então diz, todas as outras coisas que Jeroboão fez, né, o poder que ele tinha, né, como ele lutou, foi lá e reconquistou, né, as cidades de Damasco, né, as cidades de Ramate, né, como ele reconquistou lá para Israel, né, tudo isso está escrito lá na história do livro dos reis de Israel. Gente, não tem esse livro, tá? No livro de Crônicas você não vai ver essa história, né, então não tem. Tá? Foi perdido durante esses períodos de história, né? Esses mais de 2000 anos de história se perdeu. Aí no versículo 29, então diz, então Jeroboão foi e morreu. Jeroboão II foi e morreu, e ele foi sepultado no túmulo dos reis ali do norte, né? E então o filho dele, Zacarias, começou a reinar. Então agora a gente chegou no último descendente de Jeú, o descendente da promessa. Lembra? Deus havia falado, olha Jeú, eu vou deixar que até a sua 4ª geração fique no trono. Aí acabou. Eu vou cobrar de vocês o pecado de vocês, porque vocês pecaram contra mim, adorando os bezerros de ouro.
tá? Então agora a gente vai para o segundo livro de Reis, capítulo 15. A gente vai para o segundo livro de Reis, capítulo 15, do versículo 8 até o versículo 26. A gente vai falar sobre bastante reis. A gente vai ver muitos reis agora, tá? Então no versículo 8 diz: no ano 38 do reinado de Uzias, né? Lá de Judá, então quem está reinando lá no sul? Uzias ainda, tá? Uzias, aquele que foi queimar incenso lá e a lepra veio na testa. É esse Uzias ainda. Gente, ele reina há muito tempo lá no sul. Então ele continua reinando lá no sul, tá? E quem é que tá lá agora no norte? O filho de Jeroboão II. Então Uzias está lá no reino sul e o filho de Jeroboão II está lá no reino norte, que é o Zacarias. E Zacarias reinou pouquíssimo tempo. Zacarias reinou só 6 meses. Só 6 meses e foi morto. Então no versículo 2 diz, né? Como aqueles que haviam sido reis antes dele, Zacarias também fez coisa errada. Esses 6 meses também ele não foi um bom rei, não. Ele desagradou a Deus, né? Ele não abandonou os pecados de Jeroboão primeiro, né? A adoração do bezerro de ouro ali, tudo. Ele continuou adorando o bezerro de ouro. Aí então no versículo 10 diz que tinha um empregado dele, de Zacarias, do rei Zacarias, chamado Salum. E esse homem, Salum, ele era filho de Jabes. E ele foi e armou uma revolta contra o rei Zacarias, o descendente de Jeú, e matou ele. Aí diz que ele foi lá e matou Zacarias lá na cidade de Ibleão. E ficou como rei no lugar de Zacarias. E também reinou pouquíssimo tempo, gente, esse Salom aí, a gente vai ver, tá? Então aqui no versículo 11 encerra o reinado de Zacarias, que não teve tanta importância. Então diz que as coisas que ele fez estão escritas lá nas histórias dos reis de Israel, que a gente não tem, tá? Então o que ele fez nesses 6 meses de reinado estavam escritos nesse documento que se perdeu. Aí no versículo 12 então diz: e assim se cumpriu, né, a promessa que Deus havia feito sobre a casa de Jeú, né, que eles ficariam no trono até a 4ª geração de Jeú e depois, né, não teria mais nenhum descendente de Jeú no trono, eles morreriam. Aí no versículo 13, então agora vai falar sobre o reinado de Salum, que ficou pouquíssimo tempo também. O bichinho vai reinar só um mês. Então, no versículo, pior que ele foi só aquele outro que a gente lembra, qual era o nome? Zinri, acho que era Zinri, que reinou só 7 dias, né? Pior que Salum foi Zinri que reinou 7 dias. Esse foi pior, só 7 dias ficou no reino. Esse ficou um mês. Então no versículo 13 diz que no ano 39 do reinado de quem? Uzias, gente. Então Uzias continua reinando lá embaixo. Gente, Uzias reina até 50 e poucos anos, tá? Então tem 50 e poucos anos ainda para ele reinar. Bastante rei vai passar lá no norte. Então no ano 39 do reinado de Uzias, lá em Judá, quem é que virou rei lá no reino norte? Esse Salum que matou Zacarias. E ele governou só um mês, tá? E foi morto também. Aí no versículo 11 diz que surgiu um tal de Menahem, né? E esse Menahem, ele era lá dos filhos de ele era filho de Gade, de um homem chamado Gade, né? Então diz que ele foi da cidade de Tirza até Samaria, né? Então ele era lá de Tirza, ele andou de Tirza e foi até Samaria para matar o rei lá em Samaria. E ele foi lá e matou Salum. Aí ele saiu de Tirza, foi lá e matou o rei lá em Samaria e tomou o lugar de Salum no poder. E Menahem ficou bastante tempo, ficou um tempinho aí, ficou alguns anos. Aí no versículo 15, então diz, né, que o que Salum fez nesse um mês de reinado dele, está escrito nesse livro da história dos reis de Israel que se perdeu, né? Então no versículo 16, agora, vai falar sobre, para a gente ter uma ideia de como foi o reinado de Menahem, né? Já dá um indício para a gente aqui de quem foi Menahem. Menahem era ruim, Menahem era um bicho ruim. Diz então que Menahem, né, ele foi, durante o começo do reinado dele, ele foi lá conquistar uma cidade chamada Tapua, tá? Aí ele foi conquistar essa cidade. Quando ele foi conquistar essa cidade, ele matou todos os moradores dessa cidade, né? E arrasou também as cidades em volta, que estavam em volta de Tapua, tá? A região vizinha até Tis. Então, todo mundo que tinha ali, até a região de Tis, ele matou todo mundo. Então, diz, né, que ele fez isso porque eles não se entregaram a ele. Então, ele foi lá, pediu para que o povo se rendesse, o povo não se rendeu, então ele foi lá e matou. E diz que quando ele foi lá, ele não só matou, ele torturou. Porque diz que as mulheres que estavam grávidas, em vez dele só matar,
né? Que já é muito, né, gente? Não tô falando só matar como se não fosse nada. Mas, assim, ele torturou ainda. Ele abria a barriga das mulheres grávidas, né? Então, ele já ia matar todo mundo. Só que o nível de perversidade dele era tão grande, né? Que em vez de fazer uma morte logo rápida, né, da pessoa morrer logo, não, ele ainda torturava, ele abria as barrigas ali das mulheres, então você começa a ver que foi um nível de tortura ali, né, então não foi uma morte que ele chegava, matava e acabou, tá morto, né, ele torturou essas pessoas, tá, então a gente começa a ver um pouquinho como que era Menahem. No versículo 17 vai falar sobre o reinado desse homem pra gente. No versículo 17, então, diz que quem estava reinando lá no reino sul? Uzias. Então, Uzias estava no ano 39 lá do reinado dele. Uzias vai reinar, se eu não me engano, 52 anos. É 51 ou 52 anos que Uzias reina lá no reino sul. 52. Uzias, ele reina 52 anos lá no reino sul. Então, ele está no ano 39 do reinado dele, Uzias. E Menahem virou rei. Aí diz, então, que Menahem governou por 10 anos Israel, lá na cidade de Samaria, né? Samaria já era a capital. Versículo 18 diz que ele também foi um mau rei. Ele também fazia coisas erradas que não agradavam a Deus, né? E ele nunca abandonou os pecados de Jeroboão. Ele continuava adorando ali os bezerros de ouro, continuava incitando, incentivando o povo de Israel a ir lá em Betel adorar os bezerros de ouro, a ir lá em Dan e adorar os bezerros de ouro, tá? Aí no versículo 19, agora a gente começa a ver uma Assíria crescendo, tá? Ainda não é a potência que vai ser, mas ela começa a crescer um pouquinho. Ela começa a dar indícios para a gente que a Assíria está crescendo. Então, no versículo 19 diz assim: Tiglat-Pileser, rei da Assíria, invadiu a terra de Israel. Então, você vê que a Síria começou a surgir, né? A Assíria começou a ganhar um pouquinho de força, mas ainda não é império. Mas eles são fortes. Mas não é império ainda, como a gente vai ver que eles vão virar. Tá? Então aqui eles conseguiram invadir a nação de Israel. Aí diz que Manaém foi e pagou para eles irem embora. Manaém foi e pegou 34 toneladas de prata, né? E deu ali para comprar a liberdade deles, né? Então aqui ele foi e pagou para a Síria sair e deixar eles em paz, tá? Então ele pagou para o rei da Assíria, Tiglat-Pileser, esse valor, era um valor muito alto. Aí no versículo 20 diz como foi que ele conseguiu esse valor, né? Porque pelo jeito, só nos tesouros do reino não tinha esse valor. E no versículo 20 diz o que ele fez para conseguir esse valor. Diz no versículo 20 que ele obrigou todos os ricos ali de Israel a pagarem. Então aqui diz, né, no versículo 20, para conseguir esse dinheiro, Menahem, ele obrigou os homens ricos de Israel a contribuir, cada um deles com 50 barras de prata. Cada um tinha que dar um valor alto, os homens ricos, né? Para que Tiglat-Pileser fosse embora, não ficasse ali no reino de Israel. Então Tiglat-Pileser foi. Ele recebeu o dinheiro dele e foi embora. Mas a questão é quando o dinheiro acabar, né? Quando o dinheiro acabar, ele vai voltar, né? Não é assim. É que nem suborno, né? Que nem aqueles chantagem, né? Você paga, mas nunca acaba, né? A pessoa acabou o dinheiro, eu quero mais, senão eu vou contar, né? E é isso que vai acontecer com eles. Uma hora eles vão voltar. Então, no versículo 21 diz: todas as outras coisas que Menahem fez estão escritas na história dos reis de Israel, né? Então, tudo mais que Menahem fez nesses 10 anos de reinado dele estão escritos nesse livro que se perdeu. Aí, no versículo 22, então, ele morreu. Ele morreu, ele foi sepultado e o filho dele, chamado Pecaías, ficou no lugar dele como rei. Então, no versículo 23, agora a gente vai falar sobre o reinado de Pecaías, tá? Então, Pecaías, ele começa a reinar no ano 50 do reinado de Uzias. Está perto da morte de Uzias, lembra? Uzias vai morrer no ano 52, né? Ele reina 52 anos lá em Judá. E Pecaías, ele vira rei no ano 50 de Uzias. Mas ele vai reinar por 2 anos, tá? Então, o próximo rei, ele entra no ano da morte. Por isso que a gente vai parar hoje nesse rei Pecaías. Porque o próximo rei, que é o rei Peca, ele vira rei no ano da morte de Uzias. E o que acontece de importante no ano da morte de Uzias? Por que a gente está parando? É o ano que Isaías começa a falar. Isaías começa a falar lá no livro dele, no ano da morte de Uzias.
por isso que eu parei agora, tá? Então eu dei uma paradinha aqui, por causa desse momento histórico que a gente vai ver na morte de Uzias, Isaías é chamado a pregar. Então no versículo 23 vai falar sobre o reinado de Pecaías, tá? Filho de Menahem. Então ele começou a reinar no ano 50 do reinado de Uzias. E ele governou por 2 anos em Samaria. No versículo 24 diz que ele também não agradou a Deus, não. Ele também fez coisas erradas. Ele também não abandonou os pecados de Jeroboão. Ele também ficava adorando lá os bezerros de ouro lá em Betel, em Dan, né? Então ele também fazia coisas erradas. Aí no versículo 25 diz, gente, mas quanta morte que tem, né? Um matando o outro, né? Um chega lá, mata o rei e toma o trono. Um chega lá, mata o rei e toma o trono. A gente observa isso muito no Reino Norte, né? E é empregado que mata e toma o trono, né? Como como se Deus esticasse a profecia que veio desde lá de Salomão, né? Porque a profecia vinda de Salomão era essa: você não é digno mais do trono, o empregado teu vai tomar o trono no teu lugar. Essa era a profecia original que veio sobre Salomão, né? Tanto que Jeroboão I era empregado de Salomão, né? Então, você vê que isso vai se repetindo lá no Reino Norte, né? O rei, ele não é digno daquele trono, o empregado dele. Empregado. Você vê que é empregado, e ninguém é digno daquele trono, né? E o nível que Deus está baixando, né? Deus está baixando bastante o nível lá do Reino Norte. O empregado mata o empregado, empregado. A gente é empregado do empregado que vira rei, né? E mesmo assim não adianta. Aí no versículo 25, então, diz que o empregado de Pecaías mata ele. Então, é mais um empregado, né? No versículo 25 diz, então, que um oficial do exército de Pecaías, chamado Peca, né? Filho de Remalias, né? Ele vai lá, reúne 50 homens lá da cidade de Gileade, né? E ele faz uma revolta. E ele mata lá o rei Pecaías, né? E ele mata ali dentro da fortaleza mesmo, né? Ele era do exército, gente. Ele tinha acesso à fortaleza, né? Esse cara era do exército. Ele vai e reúne ali o exército para matar, entrar lá na fortaleza e matar o rei no palácio, né? Porque ele tinha acesso. E então ele ficou no lugar do rei ali, o homem chamado Peca, tá? Então aqui diz, no versículo 26, todas as outras coisas que Pecaías fez estão escritas na história dos reis de Israel, tá? Que a gente não tem também acesso. Então, a gente vai parar aqui agora na história, onde está o reinado de Pecaías. Então, a gente lembra que quem está reinando lá no sul, Uzias. Quem está reinando lá no... Pecaías não, Peca, né? Quem está reinando lá no sul, Uzias. Quem está reinando lá no norte, Peca, tá? Então, Peca acabou de virar rei. Então, agora a gente vai ler, amanhã, Oséias. A gente vai voltar para Oséias. A gente vai ler 3, 4 e 5 de Oséias. Então, a gente volta para o livro de Reis, fala sobre a morte de Uzias e começa o livro de Isaías, tá? Aí a gente vai ler Isaías até um determinado ponto, aí a gente volta para o livro de Reis, depois a gente vai ali para o livro de Oséias e a gente vai ficar intercalando, tá? Então a gente vai ficar indo para o livro de Oséias, livro de Miqueias, né? Livro de Isaías, né? E o livro de Reis, tá? E o livro de Jonas a gente vai ler só depois do cativeiro. Então depois que a Síria tomar ali o reino norte, a gente vai ler o livro de Jonas e eu vou falar por que eu tenho para mim que Jonas pregou depois da tomada da Síria. Quando a gente fala assim, parece muito, né? Nossa, mas Jonas, ele era da época de Jeroboão II. Como que ele vai pregar depois do cativeiro? Né? Como assim passa esse tempo? Gente, de Jeroboão para o cativeiro não é nem 50 anos. Dá tempo do cara ficar vivo e pregar. Às vezes o cara prega veinho ali. Vai saber quantos anos Jonas tinha pregando ali para Nínive, entendeu? Imagina um velho desobediente daquele. Não vou não, Deus, eu vou para a Espanha. Não quero ir lá pregar para aquele povo, não. Tem até mais lógica, né? Ele ter pregado ali depois do cativeiro, né? Porque você vê que no livro de Jonas já não fala de onde ele vem, né? Você vê que no livro de Reis é muito claro de onde ele vem, da cidade de onde ele vem. No livro de Jonas já fala que ele não está mais naquele lugar. Ele já não é mais naquele lugar. Ou seja, realmente ele pode ser já do cativeiro, né? Então ele já devia estar vivendo uma vida ali de cativeiro e fala, não é justo, eu vou pregar para o povo que me fez cativeiro? Não, vou pregar para esse povo, eles não merecem não. Não merece misericórdia de Deus, não. Estão fazendo a gente de escravo, estão fazendo a gente de servo, não, merece não, né? E tem toda a lógica, e mais pra frente a gente vai ver que Naum, né, bem mais pra frente, a gente vai ver um profeta chamado Naum. E esse Naum, ele é levantado para falar sobre a Síria.
E esse Naum, ele vai pregar a destruição de Nínive, né? E a gente fala, pô, mas a Bíblia não diz que o povo que Jonas pregou se converteu? Tanto que Jesus diz que Deus vai ter mais misericórdia desse povo de Nínive que se arrependeu do que dos próprios israelitas que estavam na época de Jesus, né? Então, não, dá tempo, a gente vai estudar isso, dá tempo, gente. Da época da pregação de Jonas, que eu tô falando, ali depois do cativeiro, até a destruição de Nínive pela Babilônia, onde chega Naum profetizando tudo, né? Passou-se mais de 80 anos. Então, gente, deu tempo de uma geração morrer e outra corrupta se levantar, né? Então, a geração que se arrependeu morreu e a geração dos filhos, né, se corrompeu, tá? Então, amém, gente, amém, né? É o que eu acho. Eu acho que é essa definição aí da história pelo que eu tô lendo a Bíblia, tá? Então, a gente vai fazer a leitura dessa forma, que é o que eu acho que tem mais lógica pela minha leitura, tá? Amém, amém, glória a Deus. Então, gente, amém. Eu tô muito feliz que eu comprei um livro. Gente, eu comprei um livro, tá chegando pra mim um livro aí do exterior, que chique. É um livro que eu comprei, que é a Bíblia, né, pela Septuaginta, e ela tem comparação com a Bíblia Samaritana, né, e com outras Bíblias, né, tem algumas comparações ali com algumas Bíblias e alguns comentários. Nossa, eu tô muito empolgada para receber essa Bíblia aí. E ela é uma Bíblia que ela foi traduzida pelos próprios judeus, a tradução da Bíblia do grego, né? Então, ali eles tinham na mão deles, né, ali a Bíblia toda em grego, e eles passaram essa Bíblia toda que estava em grego pro hebraico. E eu consegui essa Bíblia, gente. Nossa, eu tô muito feliz, muito feliz. Porque assim, existe um problema, né? Existe uma outra Bíblia que é a Vulgata, né? Que é a Bíblia que ela foi traduzida pro latim, né? Então, assim, a Bíblia realmente, né, a gente sabe, o Antigo Testamento é escrito em hebraico e aramaico. Mas o que acontece? Os judeus, quando eles vieram a querer ler a Bíblia de novo, eles vieram querer ler a história deles de novo, eles já não sabiam mais tanto o hebraico, né? A linguagem deles foi se perdendo. Então, eles precisaram traduzir para a linguagem que eles já sabiam mais. Então, se traduziu para o grego, né? O grego era muito falado na época, então se traduziu ali para o grego. Foi mudada ali a tradução da Bíblia para o grego. E a Septuaginta, né? Então, são os judeus reunidos, pegando essa Bíblia inteira no grego e traduzindo ela para o hebraico, né? Então, é uma Bíblia mais fiel, né? Essa Bíblia Vulgata, né? Que a Bíblia, foi a Bíblia também, essa Bíblia pega do original lá, né? Na época onde Roma conquistou ali, né? E ele se disse igreja, né? Então, o Estado virou igreja, né? Então, nessa época, eles pegaram realmente a Bíblia e traduziram para o latim. E eles limitaram o acesso, ninguém mais podia acessar a Bíblia, só eles. Eles tinham o domínio sobre a Bíblia, né? E ninguém mais lia a Bíblia. Eles tinham todo o domínio sobre a Bíblia e você tinha que acreditar no que eles estavam pregando, né? Você não podia ler a Bíblia, só você tinha que acreditar no que o padre falasse. Então, o padre chegava e falava que a Bíblia estava dizendo isso, você tinha que acreditar. E a tradução foi feita na Vulgata. A Vulgata foi feita para o latim, né? Mas há uma diferença nessa Vulgata. Essa Vulgata não é confiável. Por quê? Nessa Vulgata tem coisas que estão escritas que não estão escritas na original. Por exemplo, na Vulgata está escrito sobre penitência, que você ganharia, né, o seu direito de perdão por penitência. E isso não está escrito no original, né? Mas foi escrito no latim. Por quê? Era algo que a igreja pedia naquela época, né? A igreja falava que pela penitência você conseguiu o seu lugar no céu. Então, vai lá, paga a penitência, né? Que você vai conseguir o seu lugarzinho no céu. Então, as pessoas, né, era com base em dinheiro, essas coisas, né? Daí que veio a reforma protestante mais pra frente aí, que a gente viu já, né? Que a gente falou sobre Martinho Lutero tudo. Mas, nossa, eu tô bem empolgada que vai chegar essa Bíblia aí pra mim. Amém. Nossa, amém. Vai ajudar a gente aqui no estudo, gente. Glória a Deus. Amém, amém. Gente, eu vou desconectar então Facebook, Instagram, tá bom? Amém. Eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida. Deixa eu só desconectar.